E eu te trouxe aqui para te dar a sua carta de liberdade, diz o Senhor. O Senhor hoje diz para você: tu estás aqui para a tua carta de liberdade. Aleluia. Senhor Jesus, nesta hora, meu Deus, o ancião, o primeiro ancião, ele assume o microfone e ele profetiza em nome do Senhor. Ó Deus, é algo sobrenatural, e o Senhor já iniciou falando pelo poder da tua palavra. E agora, Pai, usa o teu filho, pois o primeiro pergaminho será aberto. Pai, fala conosco, nós queremos ouvir o Senhor. Pai, confirma a tua palavra, em nome de Jesus, amém? E nesse momento, vamos receber com alegria o meu filho, primeiro vice-presidente, evangelista Marco Antônio. Ele vai abrir a primeira carta. Aplaude ao Senhor pela vida do homem. Cumprimentos vitoriosos com a paz do Senhor, aos vitoriosos da plataforma do YouTube, aos vitoriosos da Rádio Aliança, a todos vocês que receberam esse compartilhamento, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Alguém feliz aqui dentro? Eita, glória a Deus! Grandes coisas Deus, Ele já está fazendo em nosso meio. Eu já tenho certeza que o meu milagre, já estou de posse dele. Quem está de posse do seu milagre novo aí? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se segure. O que Deus tem para você hoje é mais um milagre novo. Você que acredita, dá um glória a Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus. Segundo o livro dos Reis, lá na antiga aliança, Antigo Testamento, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4. Desde já louvo a Deus dos céus por essa oportunidade. Agradeço o papai também por essa oportunidade de me retornar a essa tribuna. Serei fiel ao meu horário. Pedi meu irmão pastor Wesley para confirmar ali, 19h50. Aquele ali era melhor, mas para o início nós vamos combinar com aquele ali, depois nós vamos para aquele lá. Glória, glória. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo, o tema, versículo 2. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo 2. Papai já deu uma introdução aqui que aperta qualquer pregador, né? Eita, glória a Deus. Mas ainda bem que o altar e toda essa igreja está orando pela minha vida, meu ministério. Tenho certeza que Deus vai dar a graça. E diz assim: e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga assim: senão uma botija de azeite. Você pode dar uma bela salva de palmas antes de assentar? Eita, glória a Deus. Senta dando glória, porque Deus vai continuar falando aqui. Deus é bom, e Ele é responsável de cumprir em nossas vidas todas as suas promessas. Amados irmãos, somos uma família só. Apesar que o nosso DNA ele é diferenciado, né? As nossas digitais são diferenciadas, mas na terra, a minha família é Sina Mendes, na sua Silva e demais nomes. Mas nós somos forasteiros em terra estranha. Que é isso, pregador? Nós estamos aqui um pouquinho de tempo só. Na verdade, a nossa pátria hoje, representamos a pátria brasileira. Mas nós temos uma promessa da Nova Jerusalém.
da nova cidade, Nova Canaã. Quantos querem estar lá com Jesus para o resto da vida? Diga para quem está do seu lado: é para lá que nós iremos. E nós somos filhos imperfeitos, difícil de nos relacionarmos em alguns momentos, em alguns assuntos, porque cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. O que eu sempre digo: se tiver dentro da Bíblia, está valendo, pode. Mas é normal entre nós termos algumas dificuldades, a começar até mesmo dentro da nossa casa, entre os pais, os irmãos, os tios, avós, sogras. Isso é normal. E o importante, na verdade, é que na vida aqui terrena, na terra, tudo passa. O próprio Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele começa a discorrer dizendo: debaixo do céu há tempo para todas as coisas. Aí ele fala: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, e etc e tal. Mas o que nos move todas as quinta-feiras, em especial a partir de hoje, teremos 7 quinta-feiras para percorrer. 7 quinta-feiras, esse dia não é um dia comum. Quem vem a esse culto aqui sabe do que eu estou falando. Não é um dia simples igual o domingo, segunda, terça, quarta, sexta, sábado. A quinta, a gente consegue arrumar problema até com a nossa sombra, é ou não é? A quinta-feira dá de tudo. É o patrão que fica mais chato do que já é. É o marido que consegue duplicar a chatice dentro de casa, é ou não é? É a esposa que, por sua vez, também não para de gritar dentro de casa, né? É ou não é? A quinta-feira é um desafio. Por isso eu acho bom sempre que nós nos valorizemos, porque a partir do momento que essa pessoa que está do seu lado ultrapassou aquela porta de blindex, entenda, essa pessoa não é vitoriosa. Essa pessoa não é vencedora simplesmente. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo para nós, ele disse que nós somos muito mais do que vencedores. Vencedor, tem um monte de atleta aí que é vencedor, ganha num ano, na outra competição perde. Nós não, nós somos mais do que vencedores. Podemos passar por guerras, lutas, perseguições, mas o nosso resultado final sempre é o mesmo. Qual é? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se tiver alguém que é vencedor, dá uma salva de palmas só para entrarmos. Obrigado pelo carinho de vocês. Fique assim comigo que eu vou cumprir o horário, em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto bíblico que nos reúne aqui vai nos falar sobre uma viúva. Diga comigo, viúva. Diga, viúva. E ela não era uma viúva comum, tá? Ela era uma viúva de um profeta. Diga assim, profeta de Deus. E ela agora recebe uma fatalidade da vida. No meio dos amores entre ela, o esposo e os 2 filhos, a morte se apresenta. O problema maior é que havia uma dívida com alguns credores. Já nessa época já existia os agiotas. E havia agora tais homens que queriam agora que a viúva se virasse e arcasse com a pendência. Mas Deus teve que intervir e Deus mudou a história, porque a viúva era uma viúva sem nada. Ela não tinha absolutamente nada. Meneia a cabeça para quem está do seu lado, diga assim, ela não tinha nada. Diga, absolutamente nada. Só que olha para cá. Antes de falarmos, eu quero falar do Deus dessa viúva. Eu fico imaginando. Eu comecei dizendo que nós somos uma família. Me responde, como que Deus, Ele consegue atender todos nós?
Eu fico imaginando, eu fico pensando como é que Deus faz para conseguir tal proeza. Eu, por exemplo, eu tenho um lado bom. Tudo que Deus faz para mim, eu digo, eu não mereço. Mas eu tenho um lado ruim. Eu sou muito ansioso. É por isso que o apóstolo Pedro deixou registrado aqui, impulsionado pelo Espírito Santo, dizendo assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É o meu texto áureo de vida. Sou ansioso demais. E o apóstolo diz assim, ó, porque ele tem cuidado de vocês. Só que quando eu observo aqui, eu começo a perguntar, Deus, eu sou muito ansioso, eu grito, choro, imploro, não dou tempo aí no céu. Minha voz rouca sempre chega aí, todo dia, toda hora. Mas você também não é diferente não. E como que Deus ele consegue suportar as nossas chatices? E o mais bonito de tudo, quando a prova aperta, a gente ora tudo no mesmo tempo. Sabe qual que é a maior prova disso? O culto inicia às 19 horas. Tem quinta-feira que você consegue chegar às 19, tem outro que você consegue chegar às 19h20, e assim vai. Mas se você for parar para analisar, as minhas inquietações são compatíveis às suas inquietações. As minhas dificuldades são bem compatíveis e comparadas com as suas dificuldades. E eu faço uma pergunta para você: quem é que explica o Deus dessa viúva? Que consegue simultaneamente não confundir as nossas vozes, mas ouvir o que pedimos a Ele em oração e súplicas. Que Deus é esse que consegue mudar a nossa história, a nossa vida, e Ele simplesmente, quando ouve um gemido nosso, um clamor nosso, um pedido de ajuda, de socorro, de soluções de problemas, Ele não se confunde. Quando Ele não quer vir, porque Ele está atarefado com outra coisa, o que seja o que for, Ele manda um mensageiro dizendo, calma, Deus já está chegando, o seu Pai jamais vai te abandonar. Aí a gente aquece a nossa alma e aquieta o nosso coração, e a gente lembra que Ele é o Deus que sabe tudo, que pode tudo, que nenhum dos seus desejos e suas vontades são impedidas, nem pelos homens e muito menos pelo inferno. Só que fora disso, a primeira aparição desse Deus da viúva está registrada no primeiro livro, o livro do início, Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus pairava, sobrevoava sobre um nada. Diga, sobre um nada. E quando ele pairava, ele começou a idealizar tudo. E quando ele começa a analisar tudo, há uma verdade nessa palavra. Ele vê que estava tudo escuro. E com escuridão a gente tem dificuldade de enxergar até mesmo Deus. A gente não consegue enxergar Deus na vida das pessoas. A gente não consegue enxergar Deus em nossas vidas. Treva não combina com a luz. O bem não combina com o mal. Aí olha para quem está do seu lado e põe um pouquinho de medo em quem está do seu lado. Diga assim, cuidado. O mal sempre quer lutar por você, mas fique tranquilo, o bem sempre vence por nós. Será que vale um glória a Deus por essa palavra? Bate palma aí, vai lá. Só que voltando aqui o raciocínio, Deus, o Deus da viúva, ele dá um grito no meio da escuridão, no meio do nada, no meio do lugar feio. Ele grita assim, ó: haja luz! E o que estava escuro começa a tornar clarinho. E segundo a Bíblia, e viu Deus que era bom. Aí Deus fez a separação da luz e as trevas. Então, preste atenção no que eu quero falar aqui agora. Daí para frente, Deus com a sua palavra, com o seu poder,
ele começa a formar tudo. E preste atenção aqui. Quando ele começa a formar tudo, em 6 dias, o mundo fica 100%. Aí no 7º dia, ele descansa. Aí agora eu sei que você tem muito carinho por mim, então carinhosamente faça uma pergunta para mim assim: e o que isso tem a ver? Pergunta bonitinho. E o que isso tem a ver com a história da viúva? Só quem tiver com a Bíblia aberta, não precisa abrir a Bíblia, só quem tiver. Desde o versículo 1 do capítulo 1 de 2 Reis, termina em qual número de versículo aí? Quem está com a Bíblia aberta e tem coragem de dar um grito? Qual é o número que termina? Ninguém viu aí? Só quem tiver. Se não tiver, eu falo aqui. Qual é o número? Quanto? Opa! Será que deu para ouvir aí? Qual que é o número que termina? Eu vou ajudar todo mundo, hein? Diga assim comigo: 7. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, pega na mão de quem está do seu lado. Passou álcool, higienizou. Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim: se prepare, porque hoje está marcado a perfeição de Deus sobre a sua vida. Depois dessa introdução, a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Segundo alguns estudiosos, alguns estudos mais fundamentados, vão dizer que o capítulo 4 não refere isso, mas vão dizer que o profeta que houvera morrido era o profeta Obadias. Diga comigo, Obadias. Você está pensando que ele se endividou com agiota à toa? Claro que não. Segundo os estudos, afirma que Obadias ele era servo do rei Acabe. Só que o rei Acabe não foi um rei muito bom para o povo de Deus, para o povo de Israel. E ainda mais que ele constituiu um casamento, e o casamento era com Jezabel, e Jezabel, infelizmente, só queria o mal do povo de Deus. E sabe como que consegue acabar com o povo de Deus? É aniquilando, é destruindo, é acabando com o profeta. Estenda as mãos pelo seu pastor aqui, para o seu pastor. Diga assim: Senhor meu Deus, a lâmpada de Israel, ela está acesa, e ela continuará acesa, porque os nossos inimigos, invisíveis porém reais, não conseguirá acabar com a vida do nosso profeta. Quantos concordam que isso aí é forte, o que Deus está mandando nós falar? Dá uma salva de palmas. Eu quero que você entenda uma verdade aqui. O profeta, ele não foi para as baladas gastar o seu dinheiro a ponto de ter que pegar empréstimo para viver com as meretrizes e trair a sua esposa. Muito pelo contrário. O profeta, ele tinha a ciência que um homem de verdade não é o gentleman, não é o cavaleiro, não é o pegador que conquista várias mulheres de uma vez e brinca com o seu sentimento. O profeta tem a certeza que o verdadeiro homem é aquele que leva a semente com muita verdade, é aquele que na verdade tem Deus em sua vida, e ele tem a ciência que o verdadeiro homem, ele conquista a sua única mulher todos os dias como se fosse a primeira vez. Virei até poeta agora. Só que tem um porém. Os estudos comprovam que Jezabel queria matar 100 profetas, e ele faz uma cisterna, faz um buraco, e ele esconde esses profetas. Sabe para que ele pegou empréstimo? Porque ele precisava alimentar esses 100 profetas com pão e água. Aí eu faço uma pergunta. Até aí tudo bem, mas aonde está o Deus da viúva, que foi capaz, preste atenção,
que foi capaz de permitir um empréstimo e depois simplesmente olha para o profeta e fala assim: vem viver comigo, chega de plantar o bem. Aonde está esse Deus, irmãos? Será que ele estava cochilando? Aproveitou que estava descansando e pegou no sono? Eu não sei se você está entendendo. Ele se endividou pela vida dos profetas que não eram profetas deles, eram irmão deles, mas profetas levantados por Deus. E Deus simplesmente nem era no meio da dívida. Deus arranca ele, permite a morte assolar a família. Eu faço uma pergunta: o que Deus estava fazendo nesse exato momento? Agora eu faço uma outra pergunta: e essa viúva teve coragem demais? E eu te faço mais uma pergunta: você teria essa coragem? Com 2 filhos pequenos, a porta da sua casa fechada, janelas fechadas, vasculhantes fechados, portão lá fora trancado, sem pedir, como um ladrão invade a sua casa a morte. Chega a morte e arranca a quem ela mais amava, e o provedor familiar, aquele que ia trabalhar todos os dias cedo, aquele que pagava as contas, aquele que colocava o arroz, o feijão dentro de casa. De repente a morte chega, puf, leva. Os primeiros dias, muita dor, mas tinha algumas coisinhas ainda guardadas, reservas. Então os primeiros dias não foram tão ruins assim. Eu tenho 3 filhos e conheço a atuação de cada um deles. Só que você sabe, filho quando começa a crescer, a filha, os primogênitos, que me perdoem aí, eu sou caçula. Todo caçula é o símbolo do amor, tá? Pode reparar isso. José não teve uma túnica de várias cores simplesmente porque era José, não. Olha como é que trata um filho caçula. Hoje eu dei uns tapas na minha aí, caçula, 2 tapas fortes na perna dela. Aí peguei eles na escola, arrumei, cheguei na sala do papai ali, os obreiros que estavam ali viram. Ela quase me derrubou, porque o papai levantou para passar, eu fui dar licença, ela me abraçou na justa hora. Aí aquele negócio que parece que faz muito no exército, aquele negócio assim, né? Aí eu quase que eu caí. Mas quero crer eu, vive comigo isso aqui. Imagina a viúva agora, com um lenço na cabeça, com um avental, e ela grita assim: filhos, o almoço está pronto. Aí de repente vem os 2, o mais velho e o caçula. De repente o mais velho, apressado, as perninhas maior, chega na mesa: mãe, que isso? Ô filho, é um mexidinho gostoso com ovo e chuchu que a mamãe fez. Aí o filho mais velho olha para ela e fala assim: isso é almoço? Sabe aquele momento que a lágrima brota assim no cantinho do rosto, do olhozinho, sabe? Pronto para descer, para molhar o rosto. Essa lágrima invade os olhos da viúva. Só que de repente a viúva olha aquilo tudo, e quando a viúva olha, a viúva não chora, mas ela diz: filho, mamãe fez com todo amor e carinho, e você me dá uma resposta de ingrata desse. Mas eu vou te falar uma coisa: papai do céu, ele está vendo, e ele está providenciando compras novas para nós. E nós não vamos comer simplesmente um miojo, mas ele vai preparar um alimento e que vai saciar a nossa fome. Mas hoje é isso que tem para comer. Aí ela sai de perto do mais velho. Aí de repente chega o mais moço. O mais moço chega perto dela e fala: mamãe, eu nem comi ainda, mas o cheiro do almoço está tão bom. E de repente ela olha lá no armário, ela vê a foto do seu esposo, o profeta de Deus. Aí eu faço uma pergunta: o que Deus estava fazendo nesse momento, irmão? Aonde estava Deus? Você pode perguntar isso comigo? Deus
Não, pergunta, olha para cima. Pergunta: Deus, aonde o Senhor estava? De repente, um problema do ser humano, tá? Eu tenho, você tem. Você já reparou? A gente conta a nossa vida quase para todo mundo, pelo menos aqueles que a gente confia, é ou não é? E às vezes a gente erra, porque a gente não dobra o joelho para falar com o dono de tudo. Às vezes a gente erra, porque confiamos em muitas pessoas, e às vezes essas pessoas nos traem, e nós esquecemos de... essa é forte. Nós esquecemos de levar a Deus as nossas súplicas, e pedimos a Ele socorro e providência para a nossa vida. Aí hoje começa uma campanha que, nas nossas falhas, Ele veio e trouxe essa campanha para, durante 7 quinta-feiras, Ele te fazer uma pergunta: declara-me o que é que tu tens. Diga comigo: declara o que é que tu tens. Olhe para quem está do seu lado. Você está orando para Deus honrar a fé dele, a fé dela. Diga assim: não te preocupes, prepare agora para você contar tudo para Deus, que Ele está pronto para te responder. Vale uma salva de palmas? Vale. Eu vou encerrar agora e vou aplicar. Isso não é diferente nas nossas vidas, irmãos. O tempo passa, mas as lutas, elas permanecem. Outrora era assim com os nossos antepassados, e hoje nós passamos por isso. Essa é a nossa realidade de vida. Mas sabe o que foi bonito de tudo? Aquela viúva sai correndo com os seus 2 filhos, um em cada braço, e ela sai correndo e vai lá para a igreja, aonde estava o profeta, homem de Deus. E quando ela chega na igreja, ela começa a questionar aquele profeta, dizendo: profeta Eliseu, você tem certeza e ciência que o meu esposo sempre foi um profeta que temeu a Deus? E eu te faço uma pergunta: aonde está Deus nessa minha situação? Aí o profeta Eliseu pergunta para ela assim, diz para ela: declara-me o que é que tu tem em casa. Presta atenção que eu vou falar aqui, porque isso aqui é revelado e é forte. Presta atenção. Acabou tudo, não tinha nada naquela casa mais. Mas sabe aonde estava Deus? Sabe aonde estava Deus? Dentro da casa da viúva. Aí olha para quem está do seu lado e diga assim: eu não acredito nisso. Dentro da casa? Fala, dentro da casa. Vou te explicar aonde Deus estava. Ele deixou uma digital, uma prova que Ele estava lá. Foi quando ela olha para ela olha para o profeta e diz assim: tua serva não tem nada. Diga assim: não tem nada. Ela não mentiu não, está na Bíblia. Ela não mentiu não tinha nada. Só que o Espírito de Deus estava dentro da casa dela e estava no meio da reunião na igreja. Porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ou seja, Deus está aqui, Deus está visitando agora tudo que está te perturbando aí fora. Deus está no seu lar, Deus está no seu emprego, Deus está nos seus estudos, Deus está no meio dos seus filhos, Deus está no meio da sua família, porque Ele é o Deus do sobrenatural e Ele habita em todos os lugares. Só que tem um porém. O Espírito de Deus dá um toquezinho nela, não no coração, mas na mente, e ela tem uma visão espiritual. Ela vê que lá no canto do armário ainda tinha um pouquinho de azeite. Sabe como é que Deus me falou isso? Deus estava sentado na mesa dela, e quando tudo foi acabando, Deus fixou os olhos no azeite. Ela usou tanto azeite para as frituras, para as guloseimas, mas ela não reparou que o azeite foi prosperando ali,
Fritava o ovo, o azeite não acabava. Fritava o bife de hambúrguer, o azeite não acabava. Só que ela estava vendo as provas e estava buscando aonde está Deus, e Deus ali sentadinho na mesa da casa dela. Deus estava vendo as aflições, Deus estava vendo os problemas. Eu quero te dizer uma coisa: você está procurando Deus em tanto lugar e você não está reparando. Você está na palma da mão dele. Tudo que está acontecendo Ele está permitindo, mas eu vou te dizer: Deus está contigo e Ele não abre mão. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Eliseu vira para ela: volta para sua casa com os seus 2 filhos, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, fecha a porta sobre vocês e ora, porque o socorro vem. Eu imagino os meninos indo lá na vizinha pedir. De repente a vizinha estava estendendo roupa no varal. Ela olha e fala: ih, aqui, minha mãe está perguntando se a senhora tem uma bacia aí, uma vasilha. Tenho, peraí. Ô filha, vai lá, mas pega aquela velha, tá? Pega aquela velha, porque é o seguinte, ó, pega a velha, porque não vai devolver mais, não tem nem aonde cair morto. Pegaram as vasilhas. Quando a gente está na prova, irmãos, ninguém credibiliza a gente, ninguém dá valor para a gente, a começar de dentro de casa. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse: os maiores inimigos dos homens estão dentro de casa. Só que de repente juntam-se as vasilhas, e depois que juntou-se as vasilhas, fechou a porta. O milagre começa: desce, desce, desce azeite. De repente ela vira para o menino mais velho e fala assim: filho, me dá mais. Aí ela nem percebeu, a botija de azeite já tinha se esgotado. Aí o menino disse: mãe, já não tem mais vasilha. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Deus, Ele tem a medida certa. Deus, Ele sabe na medida certa o que você veio buscar. Só que tem um porém: Deus não vai te dar falta. Deus, Ele te fortalece hoje para você já viver a madrugada. No amanhecer Ele vai te fortalecer novamente, porque como foi Deus no deserto com o povo de Israel, conosco não será diferente. Espera aí, Marco Júnior, me explica melhor, porque eu não estou entendendo. Vou te explicar agora. Deus sabe do que você precisa, por isso fique tranquilo. Ele sabe a hora que vai te abençoar, Ele sabe a hora que vai te honrar, mas enquanto é isso, Ele está te dando fé, força, coragem para você continuar. Só que eu encerro agora. Extrapolei o horário. Vou encerrar agora. Tendo feito isso, os credores já estavam com data marcada. Eu creio que deram 1 mês para ela. Eu creio. Ó, daqui a 4 semanas nós vamos voltar e vamos levar os 2 meninos para escravo. De repente, os credores, eles ouvem assim, ó: aqui, tá sabendo? O quê? Aquela tal da viúva dos 2 meninos. Você acredita, rapaz? Estão falando aí que ela virou empresária. Estão falando aí que ela ficou bem sucedida, rapaz. Que isso, rapaz? Ela enganou algum velho aí? Deu o golpe do baú, é isso? Não, rapaz, não. Continua só ela e os meninos e Deus mesmo. Estou falando que um tal de Deus multiplicou azeite, que agora ela lá na frente da casa dela, ela já fez logo uma fábrica de óleo, de azeite, um negócio bom. Ah, eu só acredito se eu for lá ver. Falei, então vamos lá amanhã. Só que, com base em que eu falo isso? Assim que o azeite é multiplicado, ela vai lá no profeta para agradecer, porque ela foi lá reclamar. Quando ela volta lá para agradecer, eu fico preocupado com quem ganha, recebe bênção de Deus e não vem agradecer. Porque o agradecimento aqui no final de campanha é para carimbar o que Deus fez na sua vida. Só que tem um porém, ela volta para carimbar a bênção. Aí é o versículo de número 7.
O profeta Eliseu diz para ela assim, ó, vai, paga todas as suas dívidas, e você e seus filhos vivam do resto. Espera aí, irmãos, se vivam, parece que não tem nexo que eu vou falar, mas se vivam, é toda a vida, é até morrer, sim ou não? Você e seus filhos vivam com o resto. Então presta atenção, enquanto o profeta fazia o bem para 100 profetas escondendo de Jezabel, Deus, ele se preocupou com a família de quem estava plantando bem. Não precisamos levantar por causa da nossa família. Você não arruma problema, porque não, fica tranquilo, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ele foi preocupado com a família dos outros, e Deus, como vê tudo, ele já estava preparando o melhor para a família do profeta. Ô Marcos Júnior, você não me convenceu não. O que adianta ter o amor, ter dinheiro e não ter o amor do lado? Amados, tem pessoas que Deus sabe até quando aguenta a prova, sabe até quando vai. Quando Deus vê que infelizmente a pessoa vai sair dos seus caminhos, Ele prepara e leva. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, cuidado com a morte. Diga, cuidado com a morte. Diga, a morte tem duas fases. Diga, a morte tem duas fases. Diga, a primeira é a morte que vem por causa do pecado. Diga, cuidado com o pecado. Só que agora você vai fazer uma outra coisa para ela. Você vai mostrar a segunda fase da morte. E diga assim, e tem a morte que Deus libera para nos livrar da morte eterna. Olha para mim, tem morte que vem para nos levar para a vida eterna, para nos levar para o seio de Abraão, e para nós jamais irmos para o inferno. Agora, o pecado não. O pecado a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas voltando, Deus viu que o profeta, ele não aguentaria por muito tempo. Chegou a hora de Deus falar, meu profeta, chega de profetizar em meu nome e fazer benfeitorias, vem para o meu reino, vem estar comigo. Mas Deus, não, fique tranquilo, a sua família está na palma da minha mão, e o que está na palma da minha mão, ninguém rouba, ninguém leva, ninguém fere, ninguém mata, porque é meu. Só que tem um porém. Deus, enquanto mantinha o profeta, ele tinha uma fiel esposa, e ela ficava em oração, na intercessão, para Deus continuar usando o seu profeta. Mas ela continuou crente, dizimista, ofertante. Só que tem um porém. Ela automaticamente, Deus leva o profeta para o céu, e Deus começa a prosperar aquela viúva. Recebe essa profecia e encerro a mensagem agora. Para ganhar com Deus, às vezes nós temos que perder, e ninguém está preparado para perder. Todos nós queremos estar certo, temos razões, todos nós queremos alcançar o sucesso, a vitória rápido. Só que para ganhar, você tem que perder. Jesus ganhou nós na cruz do Calvário, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas, por intermédio da sua morte de cruz, nós temos a vida e vida em abundância. Só que tem um porém. Eu quero dizer uma coisa para você. O que parece estar confuso na sua vida, Deus, ele tem uma resposta certa para te dar. Por isso hoje ele te faz uma pergunta: declara-me o que tu tens em casa. E tem um porém. Jesus chegou no tanque de Betesda. Quando ele chega, lá estava um paralítico, 38 anos, dependendo dos outros.
De repente Jesus chega nele e fala com ele assim: o que você está querendo, hein? Declara aí, diz aí: eu estou querendo entrar no tanque aí, mas chega na minha vez, outras pessoas vão. Aí Jesus virou para ele, 100% Deus virou para ele e falou assim: declara-me o que tu tens. Ele falou: eu tenho uma cama aqui. Primeiro você tem que falar para Deus qual é o tipo de pecado que você está enraizado. Qual é o tipo de prática que tem, infelizmente, impossibilitado de Deus agir. Por isso que Ele está com os olhos como chama de fogo te olhando agora. Mas Ele não está para te condenar. Ele está para te perguntar: declara-me o que tu tens. E eu tenho certeza que você está aqui hoje, esperou esse tempo todo me olhando, é porque você está entendendo que o negócio que Deus tem é com você, não é com outra pessoa. E o que Deus tem para fazer nesse momento é na sua vida. Por isso eu te digo, na autoridade do nome de Jesus, abra a tua boca e diga para Ele o que tu tens, porque Ele vai mudar a sua vida, Ele mudará a tua história. Hoje, no primeiro elo, Ele está fortalecendo você, e você automaticamente vai levar força para a sua família. E em nome de Jesus, você vai se decidir com Deus, vai procurar a coordenadora de missão, vai ingressar nas aulas batismais, vai querer interessar um pouco mais, e você vai dar uma polida na sua aliança, e nós juntos reinaremos já já com Deus nos céus. Eu tinha preparado até um hino, mas extrapolei no horário. Você vale mais do que diamante. E eu quero chamar você, talvez que está afastado, você que nunca aceitou Jesus. Aceitar Jesus não é mudança de religião. Aceitar a Jesus, na verdade, é mudar o caráter, é mudar a sua vida, é deixar Ele guiar. E o que você pensa, deixa na mão dele. Se for da vontade, o seu pensamento vai se concretizar. Mas se não for, viva os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus sempre serão maiores do que os nossos. Vale uma salva de palmas? Vale? A minha pergunta para você é a seguinte: você que recebe essa palavra, e você que tem sede de mudanças, e você que precisa clamar o que você tem, eu te convido a vir aqui na frente. Meu irmão já está aí. Você que tem certeza que essa palavra veio de Deus para o seu coração, eu te convido a vir aqui na frente. Deus, Ele tem um compromisso muito grande em de mostrar para você qual é a direção certa. Se a viúva tivesse atentado um pouco mais, ela ia observar que a única coisa que não acabou foi um pouquinho de azeite, que ali foi um marco na vida dela, e foi a certeza que quem depende de Deus jamais perde, porque está escrito: o justo viverá da fé. E você que acredita que precisa vir aqui na frente, não perca tempo, esse é o momento. Preguei tanto tempo, você ficou aí. Tenho certeza que o endereço foi certo, a sua alma, o seu coração. Às vezes rodamos até mesmo dentro de casa, e a gente não vê, não sente, não presta atenção, e Deus está do nosso lado dizendo: não, eu estou aqui, você está olhando no lugar errado. Aquela viúva esperou tanto tempo, e ela encontrou a solução certa
no momento certo. Deus, ele não erra. Se em algum momento a vontade de Deus, ela te feriu, ela te machucou, saiba que tem um porquê e tem uma explicação. Mas se perder com Deus, pode ficar tranquilo, porque a dupla honra ela chega, a dupla honra ela vem, queira o inferno ou não. Convido a todos a estar sobre os pés. Será que tem mais alguém? Você vale mais do que diamante. Ouça esse louvor, Daniel e Samuel. Você vale mais do que diamante. É forte. Não, mas ouça na sua casa. É porque o horário já foi. Mas é bênção pura em nome de Jesus. Tem mais alguém? Eu vejo lágrimas aqui, irmãos. Tem mais alguém? Deus, ele promete impactar a sua vida, a sua alma. Mas uma coisa eu vou te falar: não deixa o diabo ficar tentando destruir a sua família. Não deixa o inferno, não deixa. Se você tem fé, se você acredita, vem aqui na frente. Sabe por que eu estou insistindo? Eu tenho dificuldade com pregação muito rápida. Mas eu sei que essa mensagem, ela tem um valor muito grande. Deus fica triste quando nós andamos pelos caminhos errados. Deus fica triste quando Ele olha lá do céu e vê que nós estamos entrelaçados em pecados. E os piores demônios, sabia que eles se levantam para destruir a sua família, a sua casa? A pombagira, ela levanta para quê? Para destruir seu casamento, a sua moral. A pombagira, ela vem porque para plantar a infidelidade e o gostinho bom que o perigo tem. Porque tudo que é errado é proibido, é bom. Você vê o Zé Pilintra, vem para trazer o vício do alcoolismo, da droga. Você já reparou? Infelizmente todas as vidas que são vitimadas por esses espíritos malignos, eles têm as mesmas características. O homem que é infiel tem a mesma característica. A mulher que é infiel, ela tem a mesma característica. Quem está envolvido na química, no alcoolismo, tem as mesmas características. Os piores demônios estão neste momento tentando tragar a nossa alma e a nossa família. Mas hoje Deus está encorajando esse grande exército aqui para dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, Deus. Ninguém impede. Podemos orar? A frente aqui está satisfatória, mas eu vou te falar o que Deus manda eu te dizer. Declara-me o que é que tu tens. Falta você para vir aqui na frente. Só que agora eu não posso demorar mais. Marco Júnior, qual que foi o objetivo final desta palavra? Se eu consigo seguir a Deus na luz da Bíblia, não é porque eu sou bom, nem porque eu sou bonito, é porque Deus viu em mim vontade de desprender de tudo que o mundo tem para me dar. Porque às vezes a gente olhamos assim para aqueles irmãos que seguem, a gente fala: não, eu queria ser assim, mas eu não consigo. Declara-me o que tu tens. O que é que tem te prendido? Agora a outra pergunta que Deus te faz: quem te disse que você não consegue? Tem coragem de vir aqui na frente? Às vezes eu tenho preocupação com alguns tipos de palavras que Deus manda eu falar, mas graças a Deus a palavra de Deus, ela não volta vazia. A pergunta de Deus é essa: tem coragem de vir aqui na frente? Tem coragem de romper? Tem coragem de pedir a Deus forças?
tem coragem para dizer: Deus, eu não quero mais, eu quero mudar. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria de Deus, ela é eterna. E felizes somos nós que fazemos a vontade do nosso eterno Deus. Podemos orar? Vamos orar então em nome de Jesus. Eita glória a Deus. Aí aproveita, quer aproveitar esse momento? Porque assim que a vida chegar a gente ora. Aproveita. Meu Deus do céu, Jesus amado, agora é mais um ano para voltar nas quinta-feira. Mais alguém? Eu desafio você. Eu desafio você. Vem. Porque a sua atitude será um tapa na cara de qualquer tipo de demônios que tentam te parar. A situação é o seguinte: declara-me o que tu tens. 7 quinta-feiras você pedindo a Deus uma transformação total, uma mudança radical, porque você vale mais do que diamante. Bendito Deus e eterno Pai. Ó Deus, a palavra do Senhor passou muito do horário, mas ela foi ministrada. Mas eu quero suplicar ao Senhor Jeová, que o Senhor não deixe, Pai, ponto nenhuma, vírgula nenhuma, cair por terra. E ó Pai, a palavra do Senhor, ela nos fortalece. Por isso ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ó Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia a andar no caminho do Senhor. É o que eu sempre digo: nós somos filhos imperfeitos de um perfeito Deus, mas o Senhor é Deus que nos guia no caminho chamado Jesus Cristo. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor continue, Pai, movimentando os corações e fazendo de nós vasos seus e filhos teus. E Pai, não deixe que a derrota, não deixe que a dúvida, não deixe que Satanás se levante contra nós e nossa família, mas que o Senhor mantenha sobre nós a união a cada dia, e que para sempre em nossas vidas o nome do Senhor venha a ser glorificado. É o pedido, Pai, que nós fazemos e já agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Vale uma salva de palmas, Meu Deus do céu, peço perdão ao papai e a todos por essa demora, mas agradeço em nome de Jesus. Quantos confirmam que Deus falou aqui, meus irmãos? Jesus fez ibope, eu também gosto de fazer. Quantos receberam a palavra aí? Quantos receberam? Dá um glória a Deus aí, com a palavra melhor papai do mundo, e as palmas louvem ao Senhor. Obrigado.